Educando seu bolso. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Educando Seu Bolso. Eu sou Fernanda Almeida e vou começar esse episódio falando um pouquinho do Educando. Nós somos uma empresa de educação financeira com uma presença feminina muito forte. Metade do nosso time hoje é composto por mulheres, mas a porcentagem já foi ainda maior. E o público que atendemos diariamente é 45% feminino. Então vamos abrir espaço para conversar sobre um assunto que faz parte do nosso dia a dia e que consideramos muito importante, o empreendedorismo feminino. Estudos do Sebrae apontam que 43% dos microempreendedores individuais do país são mulheres. Além disso, a taxa de sobrevivência é maior nos empreendimentos criados por mulheres. Mas ainda assim, a maior taxa de desistência em empreender é de mulheres, devido a diversos fatores, como dupla jornada, tripla jornada. E mulheres empresárias pagam mais em taxas de juros de empréstimo. Vamos abordar tudo isso aqui hoje. E para ajudar a gente nesse bate-papo, trouxemos a Daniela Lana, gestora da carteira de microcrédito do Banestes. Seja bem-vinda, Daniela, e conta para o nosso público um pouco sobre você. Olá, muito obrigada, agradeço vocês aí do Educando pelo convite. Eu sou a Daniela, né, tenho 35 anos, estou aqui em Vitória, no Espírito Santo. Eu atuo no mercado bancário há 16 anos, né, trabalho aqui no Banco do Estado do Espírito Santo. E já aí nos últimos quase 8 anos da minha vida profissional eu estou fazendo a gestão da carteira de microcrédito aqui do Banestes. Então, estou muito feliz por esse convite, porque atuando com a carteira de microcrédito, a gente tem mesmo uma atuação muito próxima com mulheres empreendedoras. Então, é um universo muito particular e muito próximo aqui da nossa realidade. Então, estou muito contente pelo convite, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse tema aí. Sim, é um tema que me interessa muito também. Eu acho que a gente vai conseguir trazer assuntos muito importantes e muito que faltam ser discutidos aqui hoje. E para já entrar então no tema, eu quero te perguntar por que existe e por que nós precisamos abordar o empreendedorismo feminino. Afinal, a gente não fala de empreendedorismo masculino, né? É engraçado, assim, né? Porque, inclusive, na verdade, existe um Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, que foi realmente, né, uma entidade norte-americana que sugeriu que houvesse essa data a ser marcada, e aí a ONU Mulher encampou, e através dela que essa data ficou realmente difundida aí globalmente, que é exatamente para que a gente possa enaltecer e tirar um dia para marcar e falar mais sobre o empreendedorismo feminino. Por quê? Porque não é bem uma questão de gênero, tá? Assim, quando a gente fala especificamente sobre o empreendedorismo feminino, mas está muito ligado a determinadas marcas, a um conjunto mesmo de características que são muito próprias, tanto quanto a forma de conduzir a gestão do negócio, quanto aos desafios que normalmente competem só à mulher empreendedora e não ao homem. Então a gente brinca até falando disso, né? Não existe empreendedorismo masculino. Por quê? Porque quando se fala em empreendedorismo, ele já geralmente está colocado aí no âmbito desse empreendedorismo que vincula muito ao universo do homem, né? Do homem que empreende. Então a gente joga mesmo uma luz aí sobre esse empreendedorismo feminino, porque quando você tem uma mulher à frente do negócio, você tem realmente algumas marcas muito específicas na condição, na gestão desses negócios, e os desafios também são mais particulares. Então, por isso que a gente marca com o empreendedorismo feminino. Sim, justamente. Eu acho importante você ter trazido isso, porque a gente pensa, né? A gente trata empreendedorismo feminino separadamente, às vezes, não separadamente, mas com essa luz, assim como você falou, porque a gente pensa, há 50 anos atrás, por exemplo, mulheres empreendedoras eram muito mais raras do que são hoje. Então, é uma coisa que está tendo um crescimento com o passar do tempo, mas que ainda não atingiu, talvez, uma igualdade entre homens e mulheres no mercado empreendedor, as mesmas igualdades de oportunidade. E tem alguns setores, por exemplo, o setor de tecnologia, o próprio sistema financeiro, eles ainda são mais masculinos. Então, é legal a gente abordar o empreendedorismo feminino e como as mulheres elas podem integrar esses espaços. E seguindo um pouco também, eu já te pergunto, já que a gente está falando que o empreendedorismo ele é para as duas partes, quais são as questões que são comumente desafiadoras para qualquer empreendedor?
ser empreendedor no Brasil, de qualquer jeito, não é fácil. Então, quais são os desafios que você já listaria para qualquer empreendedor? Não, perfeito, Fernanda. Na verdade, assim, o empreendedor, ele por si só, ele é aquele que, assim, ele mobiliza um capital, né? Ele agrega valor àqueles recursos, ele produz bens e serviços, ele gera emprego, gera renda, ele contribui para impulsionar a economia, né? Através aí, desses serviços e produtos que ele oferta para atender necessidades das pessoas, né? No mercado. E fazer isso por si só, conseguir fazer tudo isso é muito desafiador por si só. Mobilizar capital hoje é algo que é desafiador, né? E aí a gente pode entrar nesses próprios aspectos de acesso a crédito, lidar com uma rotina, com conhecimento, com orientação, planejamento, especialmente até financeiro do negócio, né? Ter todo o conhecimento de como fazer a gestão adequada daquele negócio, para que aquele empreendimento possa realmente evoluir, se desenvolver e principalmente sobreviver, né? Para que possa ser dada uma continuidade e aí sim ele realmente conseguir gerar emprego, agregar valor a esses recursos, enfim. Então a gente tem alguns conjuntos aí de desafios, encontrar mecanismos, né, de fazer essa oferta, de vender da maneira mais adequada seus produtos, e aí a gente entra de novo nessa parte de necessidade de conhecimento, de orientação, de planejamento em aspectos, né, do negócio, gestão, como fazer a gestão mais adequada desse negócio, hoje é algo muito desafiador para o empreendedor. Então, a gente tem um conjunto de questões que são muito vinculadas a, vamos dizer assim, no global, né? Independentemente dele ser um homem ou ser uma mulher, ele tem esses desafios aí para encarar. Bom, então agora que a gente já falou dos desafios comuns, eu quero levantar um dado, que segundo um relatório feito pela consultoria Canta, 59% dos brasileiros não se sentem muito confortáveis com uma mulher como CEO, que é o cargo mais alto de liderança em uma empresa. Mas enquanto a desconfiança do brasileiro é grande, estudos comprovam que companhias fundadas por mulheres performam melhor em comparação às fundadas por homens. Esse estudo ele mostrou que, por exemplo, dólares investidos em uma empresa de mulher, eles rendiam mais do que os dólares que eram investidos em empresas que foram abertas por homens. Mas ainda assim, muitas pessoas não confiam nas empresas que são abertas por mulheres. Então, é uma barreira cultural que tem que ser vencida, é um grande desafio. Então, eu quero te perguntar agora quais são os desafios adicionais que você vê para uma mulher empreendedora? Pois é, Fernanda, a gente tem aí, né, estudos que falam muito sobre os empreendedores iniciais. Quem são eles? São aqueles que têm um negócio que tem até 3 anos e meio de duração, até 42 meses. O Brasil hoje já tem a 7ª maior proporção de mulheres entre os empreendedores iniciais. Então, a gente já vê aí realmente que ano após ano a gente tem um crescimento muito grande, com uma grande participação das mulheres empreendendo, né, no nosso país, representando muito até globalmente. E realmente a gente tem um desafio muito específico, que é como você falou, assim, ele não é só cultural, ele é social, inclusive. A gente, infelizmente, né, em pleno 2020, precisa dizer que a mulher, por exemplo, ela tem às vezes 2, 3, 4 jornadas, enquanto o homem vai ter 1, 2, né, vinculadas aí às vezes se ele já empreende, tem o emprego dele, enfim. Então, a gente tem algumas questões, quando a gente vai falar, por exemplo, de acesso a crédito também. O mundo do dinheiro, a estrutura hoje que vincula o dinheiro, ela é uma estrutura voltada muito para o mundo masculino. As mulheres não se empoderam e não têm uma boa relação, em suma, né? Culturalmente falando, esse é um mundo muito masculino. Então, a gente precisa fazer realmente todo um movimento, não só de conscientização, mas na prática mesmo, para trazer esse universo do dinheiro que é um mundo que tem que ser para todo mundo. E a mulher ter o devido, inclusive, empoderamento disso, né? A gente vê, por exemplo, aí que algumas operações de crédito para mulheres empreendedoras, elas acabam sendo a taxa de juros ela é mais alta, a inadimplência é muito menor. E por que isso acontece? Porque muitas das vezes elas não têm a devida orientação financeira
e acabam, né, realmente aceitando aí e operam, de repente, uma linha que não é a mais adequada ou que poderia estar numa condição melhor para aquele negócio dela. Então, a gente tem alguns desafios aí vinculados a essa questão, marketplace também, né? A parte do território específico de onde vender, como vender. Muitas mulheres também não têm orientação com relação a isso, e a pandemia veio até para mostrar, né, a força delas, que aí dentro até de uma democratização que o ambiente virtual proporcionou, a gente vê que foi rompido uma série de barreiras nesse sentido, mas às vezes dentro desse universo mesmo muito machista, alugar um ponto de loja para uma mulher às vezes não é visto da mesma maneira do que o aluguel de um ponto de loja para um homem. São umas coisas muito loucas, mas que são muito parte da nossa realidade, da nossa cultura hoje mesmo, né? E é por isso que a gente realmente precisa também abordar, porque isso também faz parte, tá? De todo esse conjunto, né, de desafios que a mulher tem. E aí eu acho que um terceiro grande desafio, que eu meio que comentei aqui, mas eu acho que eu preciso também pontuar, é essa questão da busca do equilíbrio da vida doméstica, né, e da vida profissional, da vida do negócio da mulher, porque hoje em muitos lares não existe esse equilíbrio quanto às tarefas domésticas, quanto à execução da vida doméstica. E isso acaba sobrecarregando demais só a mulher. E é claro que isso vai impactar ela vai ter menos tempo, ela vai às vezes se dedicar muito menos, e o negócio dela, ela pode ter mais desafiador para ela prosperar aquele negócio dela com ela tão sobrecarregada com essas outras atividades. Assim, dá para tirar vários pontos de tudo que você falou. Primeiro, né, que essas barreiras, essas dificuldade de acessar um aluguel, dificuldade de acessar um crédito, coisas que muitas vezes nem fazem sentido, né, como também estava corroborado na pesquisa, 59% das pessoas não confiam em mulheres CEO, mas por que não, sabe? Não é como se tivesse alguma coisa assim, a mulher não consegue empreender. A gente está vendo aí, como eu falei também no começo do podcast, empresas que as mulheres abriram, elas às vezes são mais longevas. E um ponto que eu acho importante levantar, que é um ponto que eu acredito muito, assim, acaba que esse podcast vai ficar um pouco diferente dos outros podcasts do Educando Seu Bolso, porque a gente vai contando a nossa história também, mas a gente vê que, por exemplo, não tem às vezes muitas lideranças femininas, a gente não vê muitas lideranças femininas, e quanto mais isso for se difundindo, né, a gente já consegue, assim, ver perspectivas melhores, as pessoas vão se acostumando com isso, até as pessoas que tinham essa resistência vão se acostumando com isso. Você é uma liderança feminina importante, o que é muito legal. Enfim, eu acho importante a gente levantar esse ponto da liderança. E também, né, vai ter muitas mulheres escutando esse podcast. A gente espera que esse episódio seja uma forma de elas conseguirem se encontrar um pouco, verem que elas não estão passando por essas coisas sozinhas e que tem outras pessoas que podem ajudar elas. Então, eu queria te perguntar se você pode falar um pouco mais sobre a questão da desistência? Depois a gente trata sobre formas de não haver essa desistência, mas se você tiver algum ponto a mais a respeito desses motivos da desistência, acho interessante a gente levantar, porque muita gente pode estar passando por isso, né? Não, claro, e porque é um fato mesmo, né? Assim, a gente, quando vai buscar estudos e pesquisas sobre o tema de empreendedorismo feminino no mercado, a gente vê que, infelizmente, a conversão, né, de empreendedoras para donas de negócio, ela é 40% mais baixa quando você está falando de uma mulher do que de um homem. O que isso significa? Que, né, 40% menos, né, de toda a massa de empreendedor que vai aí a mercado para começar a fazer algo, no final das contas, realmente não se estabelece com um negócio que fica longevo e efetivo, gerando pelo menos um emprego, enfim. E quando a gente para analisar, tem um pouco disso tudo que eu coloquei, né? E acho que o que é mais também preocupante, que eu acho que está muito dentro dessa questão que a gente comentou, Fernanda, do cultural, da questão social, que está muito enraizada hoje, né, para nós aqui, especificamente também porque isso acaba sendo a dependência financeira de uma mulher, ela acaba meio que trazendo todas as outras dependências muitas vezes. Então você vê mulheres que estão, por exemplo, em condição de vulnerabilidade social dentro de casa,
e que se eventualmente, né, tivessem essa chance de, através da oportunidade de empreender, ter uma liberdade financeira, conquistar uma independência financeira, elas alcançariam uma liberdade não só econômica e não só financeira, mas também com relação àquela condição específica a que às vezes ela fica subjugada, né, de vida mesmo. E acho que dentro dessas questões que são desafiadoras, trazer conhecimento para ela, trazer a orientação para que ela possa se empoderar, no sentido para que ela entenda que ela pode, né? Pode ser difícil, mas não é impossível. E se for difícil para uma, para duas, se 10 juntas abraçarem esse desafio juntas, as 10 podem, de repente, caminhar com alguma tranquilidade maior para poder alcançar esse objetivo, né? E acho que passa muito por essa barreira do conhecimento, da orientação, porque com isso ela tem ferramenta, né? Hoje existem ferramentas de planejamento, de gestão, que ajudam bastante, e realmente apoio a entidades para a defesa de políticas públicas que possam conscientizar e tentar trazer essa igualdade, né, na forma de tentar atuar com um negócio que é hoje comandado por uma mulher, que possa incentivar essa mulher, que possa tirar ela dessa condição que a gente falou, desse desequilíbrio, que deixa ela extremamente sobrecarregada e que não faz ela ter um tempo para fazer uma mentoria, né? Assim, então acho que passa mesmo pelos pontos fortes que a gente colocou, assim. Além dessas coisas pontuar, que estão muito vinculadas à nossa realidade social hoje, né? Essa questão que é muito cultural. Uma coisa que está vinculada, mas que é importante colocar, é um pouco também dessa questão da dependência econômica que comumente a mulher tem dos seus maridos, companheiros, enfim. Muitas das vezes, por mais que ela empreenda, é como se socialmente ela estivesse vinculado ao dinheiro do marido, do companheiro, enfim. Então, é muito importante também que ela se conscientize dessa busca por essa liberdade econômica, de se desvencilhar dessa dependência econômica. E muitas vezes é através desse movimento de empreender que ela consegue alcançar isso, né? Entendendo que o empreendimento ele vai ter tudo que é muito próprio dele, os ganhos daquele negócio, inclusive a mulher, ela tem uma característica que é sensacional e que é muito diferente do homem que empreende hoje por pesquisas. Ela tem uma tendência muito maior a reinvestir aquele capital para poder colocar dentro da família, né, para promover ganhos na família. Ela investe nos filhos, ela investe na educação dos filhos, e ela faz com que aquele negócio consiga prosperar. Quando ela gera emprego, e olha que loucura, né? De repente, até inconscientemente, mas ela emprega mais mulheres. Então, assim, o que faz com que esse ciclo seja retroalimentado. Então, muito vinculado mesmo a essa realidade cultural que a gente tem, que deixa a mulher numa situação de vulnerabilidade social muito grande e que, às vezes, até empreendendo que ela consegue se desprender disso, assim. E por incrível que pareça, por mais que a gente tenha todos esses desafios que são muito inerentes ao universo do empreendedorismo feminino, a taxa de sobrevivência dos negócios que são liderados por mulheres ela é muito mais alta do que liderados por homens. E isso eu acho super interessante, assim. Os desafios são muito maiores e a conversão da sobrevivência do negócio que é liderado por mulher, né, da mulher empreendedora ainda é maior. Né, eu acho isso super interessante e a gente tem, acho que, algumas coisas que justificam isso também, tá? É um ponto importante mesmo. Antes de eu continuar, você sabe alguns desses pontos que você pode listar para essa sobrevivência ser maior? Na verdade, assim, é muito louco, né? Esse universo do empreendedorismo feminino faz a gente mergulhar. Então, assim, tem muitas pesquisas hoje, tem muita informação só sobre esse tema. E uma coisa que é muito, assim, falada é realmente com relação ao perfil da mulher empreendedora, né? Que normalmente a mulher empreendedora, ela comumente, ela tem mais organização, ela é mais cautelosa, ela tem naturalmente uma inteligência emocional muito mais desenvolvida,
muitas das vezes, inclusive, acho que por todos esses desafios que competem muito só ao universo delas, né? A gente meio que é forçada na porrada, meio que de uma forma muito inconsciente, a gente é forçada a tentar se desenvolver mais para conseguir dar conta de tudo que nos é colocado, assim, né? Então, não só inteligência emocional, mas inteligência social também mais desenvolvida. Tudo faz com que a gente tenha esse perfil, né, do porquê desses negócios hoje liderados por mulheres tenham esse índice de sobrevivência maior. Muito legal que você trouxe isso. Eu não sabia desses dados, por exemplo, então, e eu imagino que muita gente que está escutando também não sabia. Eu acho que vale a pena pesquisar mais também sobre essa questão de, não sei, esse perfil padrão comportamental das mulheres que pode ajudar em abrir um empreendimento e fazer com que ele se mantenha longevo. Um ponto que você comentou é sobre a educação ser talvez um dos principais pilares que faltam para as mulheres conseguirem abrir seus negócios, terem orientação, conseguirem o melhor crédito. E aí eu já aproveito para falar um pouco do Educando Seu Bolso, né? Que nós somos uma plataforma de educação financeira online. E a gente espera que esses conhecimentos, a gente tem diversos podcasts, diversos vídeos, diversos textos para ajudar as pessoas a entenderem melhor o seu dinheiro, poder lidar melhor com o seu dinheiro. Então, basta acessar em educandoseubolso.blog.br que você já vai conseguir um mundo de informações, ferramentas para te ajudar. E educação é um desses pontos, né? Mas eu quero te perguntar também, para além da educação, pode falar um pouco mais sobre educação, mas como não desistir, como se manter motivada para seguir no sonho de negócio próprio? O que está faltando, sabe? Educação, aí falta o que? Talvez a pessoa procurar uns livros, alguns cursos. Isso pode ajudar? Como dar o primeiro passo para abrir seu negócio, para não desistir do seu sonho do negócio próprio? Uhum. Quando a gente vai buscar aí nas pesquisas, né, sobre dessa parcela toda de negócios hoje que são feitos por empreendedoras, né, mulheres que sobrevivem a mais aí no mercado, quando a gente vai tentar buscar um pouco dentro dessa questão do perfil comportamental da mulher empreendedora, uma coisa que é muito latente é a questão de que elas acreditam muito no negócio delas. Elas têm realmente um propósito que elas conhecem e reconhecem esse propósito desse negócio delas, desse empreendimento. E estão sempre muito alinhadas aos movimentos do mercado. Então, acho que o primeiro passo mesmo para uma mulher que quer empreender ou que já empreende e que está tentando ficar até aí mais ligada, né, para poder não perder uma oportunidade que possa até deixar o negócio dela aí descambar, vamos dizer assim, realmente esse conhecimento do o que é o meu negócio, para que eu tenho isso, ele serve para quê e para quem, qual é o meu propósito com isso, e realmente acreditar nisso, para que a partir disso você possa entender qual é a melhor maneira de desenvolver, né, esse negócio. E aí a gente tem no mercado hoje várias plataformas, ferramentas, organizações e pessoas físicas, enfim, que estão no mercado prestando um serviço belíssimo de poder realmente promover essa troca com essas mulheres empreendedoras. Então, existem redes realmente que fazem com que você possa ter acesso mais facilitado, gratuito, a mentorias, a cursos. A gente fala muito da educação porque é realmente a base, né, de tudo, assim. Mas até uma mentoria, por exemplo, que tem até uma vinculação muito prática, é algo que eu acho que hoje faz muita diferença na vida da mulher empreendedora, porque normalmente a mentora é aquela pessoa que vai estar ali apoiando ela vive aquela mesma realidade, ela tem um conhecimento muito próximo, então ela pode literalmente, na vida prática, auxiliar aquela empreendedora a conduzir o negócio dela, né? Muitas questões também vinculadas ao que pode fortalecer esse perfil comportamental. Então, cursos de inteligência emocional, que também é uma coisa que existe hoje gratuita, né? Para quem conseguir ter acesso à internet aí fácil, é algo que é tranquilo hoje de se achar, uma coisa que 10 anos atrás você, enfim, nem ouvia falar direito. Então, hoje você já tem isso fácil. Marketing digital, vendas, e tudo passa muito por essa questão mesmo da orientação, porque hoje a gente tem tudo muito mastigado mesmo dentro do aspecto e do tema,
né? Eu acho que o desafio maior, para ser bem sincera, é até a questão de como passar isso da melhor maneira. Porque às vezes você tem uma mulher empreendedora que não vai ter acesso facilitado àquilo. E aí, às vezes, você vai usar termos, você vai falar de uma maneira que ela não vai entender. Então, como fazer com que aquilo chegue nela da maneira mais próxima e mais ligada à realidade dela, né? Então, quando a gente fala um pouco dessa questão da educação, acho que é até nisso, assim, ter pontes que possam conectar essa mulher à realidade dela, para que na realidade dela ela entenda que ela tem que conhecer mesmo, né, o negócio dela, ela tem que acreditar no negócio dela, ela tem que entender qual é o propósito desse negócio dela, para poder reconhecer o propósito dela realmente no negócio, que aquilo está conectado, que aquilo existe, e ficar muito ligado ao que está acontecendo ao redor, né? Quando eu falo estar alinhado ao mercado, é isso. Veio uma pandemia, como que eu posso adaptar a minha forma de vender, o meu serviço que eu estou prestando, enfim, está muito alinhado ao que está acontecendo ao redor para poder fazer qualquer ajuste de negociar um prazo com o fornecedor, reduzir despesa. Então, esse aspecto volto para a questão da educação financeira, né? Onde que eu posso cortar gasto, onde que eu posso ampliar e ganhar mais. Então, são pequenos movimentos, mas que vão fazer toda a diferença na gestão desse negócio e que vão fazer essa mulher persistir, né? Vão fazer ela não desistir. Uhum. Eu concordo com você. Eu concordo, a educação eu acho que é a base de tudo mesmo. Seria esse primeiro passo para a pessoa conseguir seguir com a sua ideia, seguir com as melhores ideias, né? Porque também não adianta simplesmente querer abrir um negócio e aí da noite para o dia e, sabe, tem que ter como que eu vou fazer isso, tem que estar planejado, tem que fazer um orçamento, ver se tudo está batendo. E isso passa pela educação, vai desde o começo, desde a ideia até realmente colocar na prática. Então, a educação em todos os momentos. E realmente é muito importante que a mensagem chegue para as pessoas, que seja de uma forma clara, que seja de uma forma que todos podem aplicar. Então, eu acrescentaria, talvez, no que da Daniela falou, talvez procurar bons canais, né, bons sites, bons podcasts, bons lugares, bons cursos que eles conseguem transmitir essa ideia e compartilhar com outras mulheres também. Né? Por exemplo, esse podcast eu acho que está super interessante, recheado de dicas. Então, se você é uma pessoa que está escutando, provavelmente conhece alguém que pode ser impactado com isso, que vai conseguir tirar coisas importantes daqui. Então, vale a pena compartilhar. Então, educação é base, concordo, e acho que é a primeira coisa que tem que ser buscada. E também nessa parte que você falou de estar atualizada, completamente importante também, né? A gente está vendo nesse momento uma transformação digital muito grande, que é uma coisa que quem não está se adaptando, por exemplo, à transformação digital, vai acabar ficando para trás. Então é importante estar ligado, né? Acompanhar notícias, acompanhar sites que falam desse tipo de coisa, que a informação ela está disponível e a gente tem que conseguir buscar por ela e tem que se interessar por ela para se manter atualizado e continuar perseverando na sua ideia do negócio e fazer tudo ser um grande sucesso. Sim. Fernanda, uma coisa que eu lembrei também aqui, que é super bacana, que pode ficar como uma indicação, é literalmente, eu posso depois deixar aqui, tá, para a gente deixar postado, buscar referências femininas, referências de mulheres empreendedoras. Hoje, com a facilidade das redes sociais, a gente tem várias referências super positivas de mulheres que empreendem, desde grandes empresárias hoje que começaram empreendendo de uma pequenininho e tal, até literalmente empreendedoras que têm um empreendimento de pequeno porte, que são donas de pequenos negócios, mas que têm um senhor sucesso no que fazem e que dividem um pouco a experiência delas nas redes. Então, assim, uma dica também é essa, que as mulheres possam buscar outras referências bacanas e aprender com as experiências delas. Tem muitas mulheres empreendedoras que hoje dividem a jornada delas nas redes sociais e que trazem essas dicas, né? Dica de curso, dica de podcast, dica rápida, determinada situação, eu fiz assim, funcionou, eu fiz assado, não funcionou, eu busquei esse tipo de orientação ou de oportunidade e para mim funcionou por causa disso, disso e disso. Então, a gente tem muitas referências positivas bacanas também que podem ser acompanhadas. Então, no texto que acompanha esse podcast, a gente vai deixar uma lista aí de mulheres que têm experiências bacanas que podem compartilhar
para que todo mundo possa seguir nas redes sociais, possa conhecer um pouco mais do trabalho e talvez seja uma virada de chave. Ali apareça uma ideia que você ainda não tinha pensado, ali apareça alguma dica que você ainda não tinha ouvido e que vai mudar tudo na hora da construção do seu próprio negócio. Eu acho que com essas informações super importantes que a gente conversou, a gente já vai chegando ao final do episódio. Eu espero realmente que essa conversa ela seja útil para muitas mulheres brasileiras que vivem essa realidade e que elas possam enxergar que elas não estão sozinhas, que tem outras como elas aqui. Então, eu agradeço novamente a presença da Daniela Lana e eu deixo um espaço para ela fazer suas considerações finais. Você tem alguma mensagem que gostaria de deixar? Eu só tenho a agradecer pelo convite de novo, porque o universo do empreendedorismo feminino, ele é super amplo e super importante por essas questões todas que a gente colocou aqui. A mulher empreendedora hoje, ela representa muito na nossa sociedade e ela infelizmente não tem ainda, eu acho que todo o valor e todo o apoio que ela precisa, né? Então, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de enaltecer e de fortalecer esse apoio à mulher empreendedora, acho que é importantíssimo. Então, parabéns para vocês por levantarem esse tema e essa bandeira aqui no Educando o Seu Bolso. Dizer também, né, que a gente, lá no estado do Espírito Santo, a gente tem uma vice-governadora mulher, né? Então, através da vice-governadoria, existe até um programa hoje lá, aqui no estado do Espírito Santo, que se chama Agenda Mulher, e é um programa belíssimo em que as entidades vinculadas ao governo foram convidadas a pensar políticas para as mulheres, né? E aí a gente, lá no banco, a gente já atende, né, necessariamente um universo muito amplo de mulheres, e aí especificamente eu falo lá pelo microcrédito, em que a gente tem aí mais da metade da nossa carteira hoje a gente atende exatamente mulheres empreendedoras, então a gente já reforça esse nosso movimento aí, né, de apoio à mulher empreendedora, tentando colocar o acesso a crédito com o microcrédito sempre orientado, sempre usando a figura do agente de crédito, enfim, para que ela possa realmente estar acessando esse crédito da melhor maneira possível, porque é um crédito que ela tem que pagar, porque tem que voltar para a gente poder emprestar para outras mulheres também, né? E, inclusive, a gente está com um projeto muito específico só para fortalecer a mulher em si, que é o Crescemos Juntas. E lá no nosso Crescemos Juntas, a ideia vai ser exatamente essa. A gente vai estar atuando com mentorias, com entidades parceiras locais, institutos, ONGs, enfim, para apoiar as mulheres realmente nessas atividades de trilha do empreendedorismo. E a gente vai estar falando sobre acesso a crédito para elas, com mais orientação, planejamento financeiro e gestão financeira dos negócios delas. E aí sim, essas mulheres que passarem por essas trilhas, elas vão poder acessar linhas de crédito diferenciadas de microcrédito. Então a gente criou, né, 2 linhas específicas para atender as mulheres que passarem por essas trilhas, de modo que elas tenham aí uma condição ainda mais facilitada de pagamento e de taxa de juros. Então, a gente tem que sim acreditar no movimento da mulher empreendedora. Então, para você, mulher que hoje empreende, acredita no seu negócio, busca ao seu redor, dentro do que é possível para você, se capacitar e conhecer mesmo que ferramentas você tem para fazer o seu negócio cada vez mais potencializar e se desenvolver, né? Então, seja buscando referências empreendedoras aí próximas de vocês, buscando entidades. A gente tem sempre referências. Hoje a internet, ela democratizou muita coisa. E até para quem não tem muito acesso facilitado a isso, porque é a grande realidade, né? A mulher periférica, normalmente, ela não tem essa facilidade também. Tem ONG próxima, tem institutos que estão olhando muito a mulher periférica, que é uma potência em empreendedorismo, inclusive, e que precisa, sim, ter esse apoio para se desenvolver. Então, acredita no seu negócio, busca quem vai poder estar com você nessa, porque você não precisa estar sozinha, e é através disso que você vai conseguir sua independência financeira, sua liberdade de vida, né, muitas vezes. E é uma coisa que é muito importante de falar também. Grande parte das mulheres empreendedoras, elas reinvestem os ganhos do negócio delas na própria família, nos filhos, na educação dos filhos, ou no seu próprio negócio para que ele também cresça. Ela dá emprego para outras mulheres
e aí essa mulher empregada, ela vai retroalimentar esse ciclo, né, da liberdade econômica, da independência econômica. Então, assim, você, mulher empreendedora, você é uma potência, tá? Acredita em você, persiste, busca ao redor quem pode te auxiliar e quem pode estar com você nessa, porque você é muito importante para o mercado. Nossa, muito obrigada, Daniela. Assim, era uma mensagem para o público, né? Acabou que até eu fiquei um pouco emocionada, muito legal tudo isso que você levantou. A gente também acha muito importante trazer isso. A gente que agradece a sua presença aqui por ter topado vir falar com a gente sobre esse assunto. O Educando Seu Bolso, ele busca falar desses assuntos que são tão importantes, né? Mas sem uma presença como você para auxiliar a gente nisso, não teria ficado tão interessante. E com essa conclusão também, eu falo que esse episódio está disponível em todas as plataformas, você pode acessar por Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, entre outros. E você pode acessar todo o conteúdo dessa conversa em texto no nosso blog, em educandoseubolso.blog.br. É isso, gente. Obrigada, abraços e até a próxima.